Bem-vindos de volta ao Faz Fidedigno, eu sou a Stephanie Spindola e hoje é dia de Lovecraft Country, episódio 9, Rewind 1921. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse vídeo tem spoilers do episódio, então se você não quiser tomar spoilers, assista o vídeo após assistir o episódio, beleza? Aqui em cima nos cards tem vídeo de outros episódios da primeira temporada, caso você tenha interesse em assistir, então é só clicar aqui em cima. No início dos vídeos eu sempre faço um resumo explicado, então eu falo um pouco do que aconteceu no episódio e linko com o episódio anterior, unindo aí pontos que talvez tenham ficado soltos. Se você não tem interesse em assistir essa parte do resumo, você pode pular para o tempo que está aqui na tela. A gente finalmente chegou então no penúltimo episódio da temporada. Várias histórias aí, vários desdobramentos, né, de situações foram finalizadas nesse episódio e a gente tá cheio de gancho aí pra season finale, sem saber se essa série vai ser renovada para uma segunda temporada, se vai ser só uma temporada ou não. Enfim, a gente não sabe como é que vai ser. Mas a minha única certeza é que vai ser muito bom esse final e eu tô cheia de expectativa. Então, em Rewind 1921, a gente começa da onde parou o episódio anterior, né? O episódio 8 de Yabobo. A gente vê ali todos os nossos personagens principais, né? A Ruby, Letty, Chick, Montrose, todos reunidos na casa da Hipólita em volta da Dee, que foi pega aí pela Topsy no final do... pela Topsy e pela Bopsy, né? No final do episódio anterior, ela tá amaldiçoada ali, dá pra ver que o braço dela tá começando a ficar necrosado, ela tá com alguma coisa ali naquele braço e também no rosto, e tá se espalhando muito rapidamente, e eles precisam achar uma forma de salvar ela. Nessa hora eles começam a debater, então, quais são as possibilidades, né, e o Tiki fala que vai entregar, então, as páginas do Titus Braithwaite pra Cristina, como uma forma de conseguir aí uma ajuda, né, algo em troca dela ajudar a salvar a Dee. A Letty acaba contando então o que ele não sabia, né, que ela já entregou, então que a Cristina já tem, eles já perderam essa vantagem, e o Montrose acaba ficando extremamente revoltado ali na hora, né, porque ele sabe qual que é a consequência da Cristina conseguir traduzir aí a língua de Adão, né, é a morte sem nenhuma dúvida do Tiki. Então ele acaba se deixando levar ali pela emoção no momento, ele fica brabo com a Letty, ele acaba acusando ela de que ela falava que não queria saber de magia e acabou aceitando, né, a invulnerabilidade. E a Ruby acaba trazendo aí uma outra informação de que ela ia pedir pra Cristina fazer esse favor de salvar a Dee, já que elas têm uma relação que até então o Tiki e Montrose não sabiam. A gente já tem então ali a Cristina olhando os desenhos da Dee, que no último episódio eram realmente importantes, né? Ela ficou ali desenhando tudo o que aconteceu, enquanto ela esperava as duas menininhas chegarem, ela desenhou tudo o que tornou mais fácil para Cristina saber o que aconteceu. Eles perguntam se a Cristina tem como tirar a maldição, ela diz que não, que para isso precisa que a pessoa que conjurou, né, desfaça o feitiço, e eles dizem que a pessoa morreu numa explosão de gás na noite anterior na frente da casa Winthrop. Provavelmente os vizinhos já estão ligados ali nos monstros e nas coisas que tem em volta da casa, por isso não virou uma grande notícia aí, né, já não querem mais mexer com eles e virou essa desculpa aí da explosão de gás. Eu só vejo isso como a única explicação para eles darem essa mentira pra Cristina, achando que ela não vai descobrir. A Cristina então escuta a informação e na hora ela sabe que é mentira. Ela diz que vai fazer uma coisa primeiro e depois ela retorna então para retardar o efeito da maldição, mas que em troca ela quer que o Tiki se voluntarie a ir até Arden e fazer de novo o ritual da imortalidade, o que ele acaba topando. Esse é um ponto muito importante em relação a Cristina, né? Que mesmo muitas vezes ela parecendo ser boazinha, que ela ajuda ele de alguma forma, mas é constante o quanto ela sempre pede algo em troca, né? E ela sempre pede algo que pode colocar a vida deles em perigo. É muito aquela questão do nosso sistema, né? Enfim, de ser algo estrutural, de retirar tudo das outras pessoas, de querer até o sangue da outra pessoa, o corpo da outra pessoa, sabe? Então ela vai usar dele pra algo que ela precisa, mesmo que isso signifique que ele morra, né? Em troca de ajudar uma pessoa que tá em dificuldade, que ela poderia fazer simplesmente por fazer. Ela então toma a poção da metamorfose, se transforma em William e vai até a Sociedade de Chicago, né? A hospedaria ali, encontrar o Lancaster. Ela vê que eles trocaram de novo o dorso do Lancaster por uma outra pessoa. Isso confirma lá a nossa teoria, né, do episódio Strange Case, de que ele teria trocado de corpo, uma coisa meio Corra, assim, né? Pegou uma parte do corpo de outra pessoa e colocou no seu.
Então ele faz, pelo que deu pra perceber, toda vez que ele sofre alguma coisa, ele faz essa troca pelo corpo de um outro homem, normalmente um homem negro que eles sequestram, matam e pegam essa parte do corpo pra substituir. Ela chega lá e ele tá no armário, e dá pra ver que o armário é todo selado com símbolos. Então o Lancaster tá ali dentro tentando se recuperar das feridas, né, tentando fazer com que o novo dorso fique saudável, e ele não consegue. O William entra no escritório e revela que a runa que a Ruby tinha colocado no episódio 5 estava ali na gaveta, e que por isso que ele não consegue se curar. Lembrando que essa runa tem o mesmo símbolo das páginas do Titus Braithwaite, fala sobre proteção. É muito complicado assim bater um martelo que realmente é um símbolo de proteção, ou se ele pode ser usado de uma outra forma, né, impedindo que a pessoa se cure ou impedindo que ela tenha prosperidade naquilo que ela tente fazer. E por isso a Cristina usou para botar ali como um feitiço, né, contra o Lancaster. Então isso ainda tá muito em aberto, talvez a gente saiba no próximo episódio. A Cristina nesse momento deixa meio claro, assim, que um dos planos dela é tomar aquela hospedaria para ela, né? Além da hospedaria dos Braithwaite, lá em Arda, né, que é a casa de verão. Ela falou que é a casa de verão dos Braithwaite. Então eu gostaria muito de saber qual é a casa deles, na verdade, né? Se aquela mansão é a casa de verão. Deu para perceber que ela quer aquele lugar ali para ela. Então ela vai se manter na identidade de William e vai virar o chefe daquela sociedade ali também, tomando um lugar que ela não poderia tomar sendo mulher. Antes dela sair para ir até o Lancaster, ela fala pro pessoal ali já ir preparando as coisas pro feitiço, e que ele iria precisar do sangue do parente mais próximo, né, da Dee, para poder retardar essa maldição. Isso inicia ali uma conversa entre o Montrose e o Chick. O Montrose está bebendo um negócio, parece gasolina. O Montrose acaba falando que talvez o parente mais próximo da Dee seja o Chick, então evidenciando que talvez ele seja filho do George. Isso revive vários traumas do Chick, assim, de quando ele se escondia depois de apanhar do pai na garagem lá do tio George. Então acaba criando um momento de tensão, e nessa hora a Hipólita chega. A Hipólita retorna lindíssima, assim, com a cara como quem diz: vocês deixaram a minha filha passar dificuldade, eu fiquei uma semana fora, eu deixo ela uma semana com vocês. E é isso que acontece. Eles explicam pra ela mais ou menos o que aconteceu. Nesse meio tempo a Cristina retorna, ela usa o sangue da Hipólita para retardar a maldição, e a Hipólita diz que tem um plano para poder salvar a Dee, que é descobrir as respostas na fonte da magia, né? O grupo então se divide, a Ruby vai com a Cristina para a mansão da Cristina ali em Chicago, elas conversam um pouco sobre quais são os planos da Cristina. A Cristina admite que realmente quer matar o Chick para poder se tornar imortal. Pra Ruby não parece ser um problema num primeiro momento, ou ela tá tentando se manter próxima para, enfim, ajudar a família dela, né, ajudar a Letty em algum momento, então manter os inimigos mais perto. Ou aos poucos ela também tá se convertendo aí com esses pensamentos da Cristina. A gente não sabe muito bem o que acontece na relação das duas. Paralelamente, então, a Hipólita, o Chick, a Letty e a Dee, que vai, né, dormindo dentro do carro, eles retornam ao observatório Winthrop, lá em Mansfield, no Kentucky. Essa informação de que o observatório é no Kentucky foi confirmada pela Misha Green esses dias no Twitter. Ela realmente errou no episódio I Am, que é quando a Hipólita vai no observatório e no mapa diz Kansas. Então realmente tem duas Mansfield e eles se referem a Mansfield no Kentucky. Antes deles entrarem no carro e irem para o observatório Winthrop, eles acabam conversando rapidamente ali com a Hipólita, que explica um pouco o que aconteceu durante essa uma semana que ela ficou fora. Ela diz que ela passou 200 anos na Terra 904. Então todas aquelas coordenadas que a gente viu na tela durante o episódio 7, que ficava mudando ali o contador no final em cada uma daqueles pontos geográficos em que ela estava, significa aí centenas de anos, né? Ela passou 200 anos estudando, se aprimorando, se conhecendo melhor, se tornando uma aventureira, né? Se tornando uma desbravadora. Então ela volta uma mulher, imagina, com 200 anos de conhecimento que ela não tinha antes. O Chick diz pra ela que eles não têm mais a chave do observatório, né, da máquina do tempo, e que também a máquina do tempo tá quebrada. Ela mostra pra ele o que é uma ferramenta do futuro, né, um negocinho que tem uma luzinha, que isso vai fazer a máquina funcionar, e ela diz que também vai consertar o que tiver que consertar para que eles possam voltar no tempo até Tulsa em 1921,
para resgatar o livro dos nomes e encontrar o foco da magia e salvar a Dee. É isso então que eles fazem, eles vão até o observatório, né? Chegando lá, o Tic ajuda Hippolyta a consertar a máquina, enquanto a Letty e o Montrose conversam ali e ajeitam a Dee num lugar confortável onde ela possa ficar descansando. O Montrose explica então por que ele ficou tão chateado, né? Explica que o Tic já sabe que a Letty tá grávida, já sabe o que vai acontecer no futuro e sabe que não vai sobreviver então ao ritual ali da Cristina, que a única forma de impedir que o ritual acontecesse era que a Cristina não tivesse essas páginas. A Hippolyta conserta a máquina e diz para eles resolverem qualquer problema que eles tenham ali, porque eles precisam estar focados na missão, né, antes de entrarem pelo portal. Nesse meio tempo, o Montrose também tomou todo aquele frasco de bebida que parecia gasolina, então ele tá um pouco bêbado indo pra Tulsa em 1921 reviver todos os seus traumas. A Hippolyta então se conecta à máquina, porque a máquina precisa de uma placa-mãe que possa situar o tempo no presente naquela terra, né? E que eles possam regredir até 1921. Então ela conecta as duas placas, aquela do episódio 7, que foram colocadas no corpo dela, as placas de energia, ela conecta ali na máquina do tempo e consegue emular esse portal para eles irem para Tulsa. Os três então entram no portal e acabam descendo no hotel Stratford em Tulsa, que realmente existiu, né, no distrito de Greenwood. Ali eles passam um tempo conversando como é que eles vão fazer, né, para andar ali pela cidade naquela época usando roupas normais. Então eles pegam algumas roupas. Então eles saem pela cidade para irem até a casa do Montrose e que do lado é a casa da Dora para tentarem reaver o livro. Eles acabam ouvindo umas conversas nos corredores do hotel falando que o baile da cidade havia sido cancelado e não se sabia o motivo. E aí o Montrose explica que o baile foi cancelado algumas horas antes do massacre começar. Então eles teriam pouquíssimo tempo ali, né, antes de toda a confusão ser armada para conseguirem o livro de volta. Eles acabam então seguindo o caminho ali, né, por dentro de Tulsa, e uma hora o Montrose fica parado num beco olhando para uma praça e ele e o Tic acabam se desentendendo. O Tic fala coisas horrorosas para ele, assim, né, acaba sendo extremamente duro com ele porque ele bebeu e acaba não levando em consideração todo o contexto daquela viagem e o peso que aquilo ali tem para ele, né? Acho que o Montrose é um dos personagens que mais evoluiu ao longo da série, não é nada parecido com aquele Montrose do episódio 4, né, que acabou cometendo um crime ali para evitar que o Tic descobrisse a linguagem dos filhos de Adão. Ele mudou completamente depois daquilo ali, ele é um personagem que ele tá muito mais vulnerável, ele tá se expondo muito mais, ele tá mostrando seus sentimentos muito mais. Eu mesma tinha uma opinião horrível sobre ele no início e agora eu tenho uma opinião completamente diferente. Eu acho que as coisas que ele errou não devem ser apagadas, mas ele teve um desenvolvimento muito bom, mesmo não tendo um episódio só pra ele. A gente consegue ver que os traumas que ele tinha com o pai dele, tudo que ele abriu mão ao longo da vida, pesaram muito pra pessoa que ele se tornou, e os traumas que ele carrega, né, do abuso infantil que o pai fazia com ele, meio que reverberou também no relacionamento dele com o Tic. Ele acabou repetindo ações que talvez ele não gostaria, provavelmente ele não gostaria, né, de fazer com o próprio filho. A Misha Green tá de parabéns, assim, ela e a equipe dela, porque esse personagem é o que mais se destaca pra mim. Eles acabam chegando então na frente da casa na hora em que o pai do Montrose tá batendo nele porque ele experimentou uma roupa do George que o George ia usar no baile e eles não queriam que ele estragasse. E ele bate nele com um pedaço, né, da árvore. E é uma cena muito pesada, uma cena muito triste. E o próprio Montrose acaba fazendo meio que uma meia-culpa, como se ele merecesse aquilo ali. E a Letty mesmo diz que ele não merece. Então aquele contexto também pesa pro Tic, que acabou de xingar o pai e falar que não queria saber mais dele porque nem sabe se ele é pai dele mesmo, né? Então todo o contexto do Montrose ter que voltar pro passado, reviver todos esses traumas, reviver todas as perdas que ele teve, né? É tudo muito pesado, é um episódio muito difícil, assim, muito bem conduzido. Enfim, o Montrose do passado sai correndo, né? E o George e a Dora vão atrás dele. O Tic e a Letty se distraem e acabam perdendo o Montrose do futuro também, que vai atrás da sua versão do passado. O Tic e a Letty então se dividem, um vai atrás do livro e o outro vai atrás do Montrose para impedir que ele mude alguma coisa no passado. O Tic então sabe exatamente onde o Montrose tá, que é lá naquela praça, né? Então ele volta pro beco onde o Montrose tinha congelado anteriormente. E a Letty segue com a sua missão do livro. Ela acaba esbarrando em alguns homens brancos quando a noite já começa a cair, eles tentam matar ela e ela
sai correndo, encontra o pai do Montrose e arruma abrigo dentro da casa da Dora. Uma vez lá dentro, ela sabe qual que é a missão dela, né? Esperar que tudo aconteça, esperar que todo o massacre aconteça e que ela consiga pegar o livro antes do livro pegar fogo. Paralelamente, o Tick e o Montrose conversam e aí a gente tem um dos diálogos mais pesados, né? Quando o Montrose conta tudo que ele abriu mão, tudo que ele fez durante a vida dele, as pessoas que ele amava e que ele teve que abrir mão para se encaixar em algo que as pessoas esperavam dele. Então tem todo esse contexto e ainda mais a gente vê, né? Tanto os dois personagens quanto nós, espectadores, aquele momento entre ele e o primeiro menininho que ele gostava, ele sendo rude, ele sendo violento com aquele menino, falando coisas horríveis antes do menino falecer. Então todo esse contexto ele é muito, muito, muito pesado, assim, e faz do episódio o tempo inteiro muito emocionante, assim, sabe? Esse diálogo dos dois, do Tick e do Montrose, ele é muito intenso e mostra muito a química que o Michael Kennedy e o Jonathan Majors têm, né, em cena juntos, assim. Ali dá pra ver que eles meio que criam um laço também, os dois, né? O Tick meio que perdoa o Montrose por tudo, porque vê que ele passou por muita coisa, né? É nessa hora que a gente tem aquele paralelo do tempo, porque o Montrose está sozinho, cercado por aqueles homens brancos, o George chega, a Dora também, eles acabam todos lutando e eles ficam esperando o homem misterioso com um taco de beisebol para salvar eles. Porque na história do que realmente aconteceu naquela noite, um homem misterioso apareceu, bateu nos supremacistas com o taco de beisebol e falou para eles, né, a frase I got you, kid. E o homem acaba não aparecendo. Eles ficam ali esperando e nada acontece, parece que alguma coisa está errada e o Tick fala, a gente deve ter mudado alguma coisa com essa viagem no tempo. E o taco tá perto dele, ele acaba pegando e a gente tem a constatação que ele é o homem misterioso. E aí as próximas cenas é ele resolvendo no diálogo, né, no bom e velho diálogo, ali os problemas com aqueles supremacistas tenebrosos. Ele acaba repetindo a frase, né, que ele sabia dessa história porque o George e o Montrose já tinham contado tantas vezes que esse homem misterioso aparecia e falava I got you, kid. Então ele acaba repetindo para manter preservada essa memória na cabeça do pai, da mãe e do tio. Paralelamente, então, a Letty tá lá ainda na casa. Ela começa a vasculhar as coisas, assim, para ver se ela encontra o livro. E aí a Hattie, que é a avó da Dora, acaba entrando na hora que ela tá vasculhando e pede informações. A Letty, teoricamente, não pode interferir ali, mas ela não vê outra opção a não ser contar. Então, o que tá acontecendo? No fim, a Hattie entrega pra ela o livro e ela acaba pegando fogo, né? Numa cena extremamente pesada, porque ela pede pra Letty ficar com ela enquanto tudo acontece. E a Letty fica vendo toda a situação, né? A gente tem todo um trabalho ali da trilha sonora do seriado que é muito, muito, muito importante pra esse momento, né? É tudo muito pesado, é tudo muito significativo, ainda mais quando tu pensa que isso realmente aconteceu, né, que esse massacre realmente aconteceu. O Tick e o Montrose retornam pro hotel, né, pro quarto, e eles veem que o portal tá um pouco fraco, o Tick passa pro outro lado e o portal se fecha. A Hipólita já não aguenta mais, tá ali segurando, ela acha que não vai conseguir, ele acaba incentivando ela para ela continuar. E do outro lado, o Montrose está fazendo ali um monólogo poderosíssimo, falando o nome aí de várias vítimas reais do massacre. E se o Michael não ganhar um Emmy por esse papel, é roubo. Ele acaba vendo a Letty andando por Greenwood enquanto as bombas estão caindo, né, do avião. Ali no meio da rua, ela passa com o livro e acaba chegando no hotel a tempo. Paralelamente, o portal se abre, a Hipólita acaba usando toda a sua força, né, e se transformando na Oritia Blue, que é a heroína aí dos quadrinhos da Dee. Todo mundo retorna pro presente e a gente tem aí o encerramento do episódio. Esse, pra mim, é um dos melhores episódios da temporada, se não o melhor. Isso que o seriado tem muitos episódios bons aí, de cabeça eu já lembro de vários. Essa forma de recriar o massacre, dar luz para esses acontecimentos que durante muito tempo foram apagados, né, da história dos Estados Unidos, realmente botar que foi um massacre, porque durante muito tempo também as pessoas não usavam essa palavra, né, elas maquiavam com outras palavras como distúrbio, revolta. Não, foi um massacre, as pessoas realmente foram assassinadas. Então o episódio ele é todo muito, muito, muito pesado, mas ele é muito importante, assim, sabe? Como eu já falei, a atuação do Montrose nesse episódio, assim, do Michael Kennedy tá impecável, ele tá muito, muito, muito bem. Ele me ganhou totalmente nesse episódio. Eu acho que toda a história dele ao longo da temporada
é um negócio que mostra realmente um desenvolvimento de personagem. Eu vejo muitas pessoas equivocadas dizendo que os personagens da série, quando não tem um episódio solo, não tem um desenvolvimento apropriado. Eu acho muito equivocado dizer isso, porque a gente vê nitidamente a diferença do Montrose que foi resgatado em Arden pro Montrose desse episódio, né? Um personagem que tá completamente sem defesas ali, né? Ele já não consegue mais esconder todo o sofrimento que ele passou. É um personagem que precisa de ajuda, é um personagem que perdeu tudo. Ele é, assim, é de uma complexidade muito grande e o desenvolvimento dele é maravilhoso, assim, é uma das melhores coisas da temporada até aqui. Eu vejo uma dualidade muito grande no Tiki, né? Tem episódios que ele me parece muito cheio de virtudes e tem episódios que ele tá completamente instável, que tu não sabe o que tu vai encontrar pela frente. Então ele é um personagem que ele vai se modificando a cada novo acontecimento da série, né? A cada novo acontecimento da trama. É muito instigante, assim, ver pra onde que a série tá caminhando. E tô bem ansiosa pra ver como o personagem vai finalizar aí essa temporada, né? Ainda mais com tanta coisa em jogo. Sobre a viagem no tempo que eu tinha falado antes, eu não sei se essa viagem do tempo da série se enquadra nessa questão de se eu mudo algo no passado, o futuro vai ser completamente diferente, como a gente vê, sei lá, no De Volta para o Futuro, por exemplo. Acho que como a gente tem essa questão da Hipólita, as diversas terras, os universos paralelos, eu acho que ele se encaixa muito no conceito do Darkest Timeline do Community, assim, né? Quando você faz uma escolha entre A e B, tu cria duas possibilidades aí, né? Então eu escolhi o B, eu vou ver o desenrolar do B, mas o A pode ter acontecido em outro universo, né? Uma outra realidade. Então eu acredito que o fato de Tiki ser o homem misterioso ali naquele momento que precisava aparecer alguém para salvar o pai, a mãe e o tio dele, né? Já é uma indicação de que o fato deles terem vindo do futuro para o passado já criou uma realidade nova, né? Já é uma realidade paralela. Eles já modificaram aquele passado tomando essa atitude, né? As escolhas que eles fizeram ali já modificaram várias coisas, tendo que o Tiki intervir naquele momento porque o homem misterioso não apareceu. Eu não sei se eu tô certa, se eu tô errada, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que não é bem assim esse conceito de mudou aqui e tem uma diferença lá no futuro, né? Eu acho que esse lance dos universos paralelos, das realidades paralelas, tá muito mais adequado, até porque a gente pode pensar que a linha cronológica que o George Freeman escreveu pode ser uma realidade, por exemplo. Então pode ser que elas existam em ambientes paralelos. A direção do Jeffrey Nashmanoff nesse episódio tá muito, muito boa. Eu acho que ele teve uma missão muito forte aí, né, de dirigir esse episódio, que tem tantas coisas acontecendo, é um episódio tão poderoso e foi muito bem executado, assim, ele é um dos meus favoritos disparado. Também, claro, o trabalho da Misha Green, da equipe dela, que estão conseguindo construir aí uma história baseada no material que já existe, mas fazendo de uma forma completamente diferente e mesmo assim sem perder a qualidade. De referências, esse episódio ele não tem muita coisa, né? Como eu já mencionei na hora do monólogo do Montrose, ele fala nome de pessoas reais, né? Pessoas que existiram e que realmente faleceram na noite do massacre. Então é um monólogo muito forte mesmo, né? Tu trazer essas informações pra tela e tu dar luz pra essas pessoas que perderam a vida, né? Num massacre horrível como esse. Além disso, então, tem algumas coisas ali enquanto tá filmando Greenwood, né? Principalmente o teatro Dreamland, que é o mesmo teatro que a gente vê no início de Watchmen, que o Will tá lá assistindo um filminho, né? Dentro do teatro é exatamente o mesmo, o que acaba colocando o Watchmen aí, o início da série, depois da noite do massacre, né? Ali enquanto a cidade já tá mais destruída e ainda tá rolando, né, as agressões, as perseguições. Então o Watchmen se passa um pouquinho depois dos acontecimentos ali de Lovecraft Country. E pode ser, né, as séries viverem no mesmo universo aí, tá cada vez mais possível. Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu artigo. E lá tem várias referências, assim, à trilha sonora que foi usada nesse episódio, né? A questão do poema Catch a Fire. Eu botei também alguns links para que possa entender melhor o que significa esse poema, por que ele foi usado dentro desse contexto. Então, se você quiser mais referências em relação a isso, tá no artigo aqui na descrição. Então, para encerrar aí a questão do homem misterioso, né,
que era o Jackie Robinson, que eles usavam como referência. Ele aparece ali, a fala dele e o personagem aparece no primeiro episódio da série, no Sundown, durante o sonho do Tic, né, que ele tá sonhando ali com a Gia, ele tá sonhando com os monstros, e o cara aparece e diz pra ele, I got you, kid, e acaba matando o monstro. Então é exatamente a mesma fala e a mesma referência desse episódio. É isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aqui, o like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor não esquece de deixar antes de sair do vídeo. Aqui na descrição tem o link do Apoia-se, então a partir de R$5 você pode nos ajudar a manter site, podcast, YouTube, enfim, todas as nossas redes sociais, a gente fazendo conteúdo aí todos os dias pra vocês. Estamos chegando no final da temporada, deixem teorias, deixem comentários, eu vou ficar muito feliz. E é isso, até a próxima e valeu!